Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como a Corina não está aqui, vou apresentar um pouquinho a Câmara. A Câmara de Comércio França-Brasil está comemorando hoje 125 anos. É a Câmara mais antiga hoje implantada aqui no Brasil. Foi a primeira que começou no Rio de Janeiro, agora estamos aqui. Hoje a gente está fazendo esse evento com o Luciano Marques, da Comissão do Mundo do Trabalho e Saúde. A Câmara de Comércio tem várias outras comissões, de infraestrutura, legal, tem vários eventos que acontecem aqui, então são todos convidados quem não é da Câmara de Comércio, a se associar à Câmara de Comércio, porque tem muitos eventos e muitos assuntos que são de interesse da comunidade franco-brasileira e também não necessariamente só franco-brasileira, mas que envolvem todos os setores de atividade, todas as empresas. Então, hoje a gente está aqui com o Luciano Marques, tá? Ele é formado em processamento de dados e administração de empresas aqui no Brasil. Ele passou 5 anos em Los Angeles, onde ele se formou em psicologia lá, em hipnoterapia, e vai nos falar um pouquinho sobre mentes brilhantes nos negócios. Eu vou passar a palavra para o Luciano, mas antes disso eu vou fazer um pedido para vocês. Eu vou guardar meu celular e o meu relógio na minha bolsa e pedir para que todos aproveitem essa palestra e deixem os celulares bem desligados ou bem dentro de algum lugar que não perturbe vocês, para a gente poder aproveitar essa uma hora e meia com o Luciano, tá bom? Obrigada, Luciano, por ter aceito o convite e te passo a palavra. Bom dia a todos. A primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei aqui foi uma cadeira para você e uma cadeira para a Raquel. Eu falei, vou ter que dar palestra sentado? Ela falou, não, foi graças a Deus. Não dá. Muito bom. Interessante, né? Hoje nós vamos falar qual a diferença de mentes comuns e mentes brilhantes, uma vez que todos nós nascemos iguais, já vou falar sobre isso, com 80 bilhões de neurônios. E mais interessante ainda é o local onde nós nos encontramos. Eu tive a oportunidade de ter uma conversa agora de 5 minutos, de maneira muito agradável, com o Antônio Carlos, que está ali, e nós estávamos falando, gente, essa selva de pedra, e num espaço tão pequeno aqui, de 200 metros aqui ao redor, estão subindo 5 edifícios enormes. Gente, a gente olha para São Paulo e parece que não tem espaço para mais nada. Como é que esses caras conseguem um terreno para conseguir subir prédios enormes? Sempre nesse crescimento incrível. E outra coisa incrível, eu cheguei um pouco mais cedo e eu fiquei olhando a cidade. E aquelas coisas que passam na cabeça de palestrante, psicólogo, sou master em PNL, você começa a olhar essas milhares e milhares de janelas e começa a pensar o que está acontecendo atrás daquelas janelas. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão sorrindo, quantas pessoas estão tendo prazer, brigando, discutindo, a infinidade de milhares de janelas com milhares de pessoas, com processos e mentes completamente diferentes, situações financeiras diferentes, situações culturais diferentes, de aprendizado diferentes. E o que está acontecendo aqui, nessa dimensão. Então, é um pouco sobre isso que nós vamos falar. E tem uma coisa incrível a respeito do ser humano, porque, olha só, tem algumas pessoas que só de bater o olho são dessa época que é a mesma que a minha. Tem gente que não sabe que isso existiu, né? Mas eu sou dessa época. Você tinha que pôr o dedo no número 9, né? Assim, aliás, eu usava isso na cidadezinha pertinho de São Paulo, chamada Arujá. Quem conhece Arujá aqui? Muito bem, um pouco depois, pela rodovia Presidente Dutra, um pouco depois do Aeroporto Internacional de Guarulhos, vem a cidade de Arujá, 30 quilômetros. A gente ia pôr o dedo no 9,
soltava, voltava, e daí eu via do outro lado da linha, telefonista, e daí você falava assim, olha, eu gostaria de falar com São Paulo, 30 quilômetros. Aí você dava o número de São Paulo, eu falava assim, desliga, assim que eu tiver conexão, eu volto a chamar. Daí você esperava 20 minutos, meia hora, o telefone tocava e tinha alguma mulher em algum canto da cidade, um monte de conectores com como é que era? Um fio de couro que punha e conectava as pessoas. E você tinha que tomar cuidado com o que você estava falando, você nunca sabia. Arujá tinha 15 mil habitantes, se a telefonista estava ouvindo a sua conversa ou não. E daí espalhava para a cidade inteira, começando pelo padre, indo até o delegado. Todo mundo sabia a conversa de todo mundo. Gente, que loucura. Hoje, qualquer um de vocês, discretamente, enquanto está me ouvindo, pode estar falando agora, em tempo real, com a China. Olha que loucura isso. E depois, isso aqui foi tendo a evolução. Quem que não lembra do PT-550, que era um dos primeiros celulares que tinha? Você usava ele aqui, ele pendia pelo peso dele. Mas você esticava o peito, porque era um status, você andava assim, eu tenho um celular. E ele era ótimo, primeiro para falar, e segundo, se você arrumasse uma briga. Se jogasse na cabeça de alguém, matava. O bicho pesava mais de 500 gramas. E aí a grande evolução que todo mundo tem um StarTAC, era o de flip. E aí, quando vocês olham, e nós chegamos hoje em teste, isso aqui, uma folha de papel. Simplesmente, você vai bater ele e ele agarra no seu pulso como pulseira. E você estica ele vai ficar um pouquinho maior que os nossos celulares convencionais, você tira ele do pulso, dá um toquezinho dele, ele fica duro. Olha que incrível. Todos vocês, independente de quem está aqui na faixa dos 20 e 30 anos, a quem tem um pouco mais de experiência como eu, que já passou dos 60, eu sei, meninas, que eu não aparento, mas já passei dos 60. 4 filhos, 4 netos, muito bom. Mas cada um de nós, da faixa de idade, claro, de 15 para 20, entende mais isso do que nós. Mas todo mundo aceita isso. É coisa normal. Nós fazemos parte dessa tecnologia. Porém, todavia, entretanto, contudo, ninguém para pensar a evolução do estudo sobre a mente humana. E foi a mesma coisa, cresceu na mesma proporção. E vem dando alguns booms nessa proporção de estudo da mente humana, principalmente com o advento da física quântica. A física quântica trouxe um grande salto do estudo da mente. E a física quântica às vezes assusta as pessoas, né? E esse cara também, Daniel Goleman, quando ele entrou com o livro de inteligência emocional, ele também trouxe um outro entendimento aos estudos recentemente. Então, o Daniel, ele pegou... Alguém já leu esse livro? Ok, várias pessoas já leram esse livro. E ele diz o seguinte, né? O que é a inteligência emocional? É o autoconhecimento. É você conhecer a si mesmo. Mas conhecer como? Conhecer principalmente o seu lado emocional. Por que você sente o que você sente? Por que você pensa da maneira que você pensa? Nenhum de nós faz isso pela manhã. Hoje cedo, a hora que vocês acordaram, independente do horário, ninguém ficou se questionando por que eu penso o que eu penso, por que eu sinto o que eu sinto, por que eu sou nervoso, raivoso, ciumento, tolerante, paciente. Por que eu ajo dessa maneira? Não. Todos nós acordamos pensando no que temos que fazer, as contas tem que pagar, tem que levar o filho na escola, não tem que levar o filho na escola, tem que estar, estou atrasado, vou aguentar o meu chefe, não vou aguentar meu chefe, vou aguentar o meu funcionário subordinado, não vou aguentar meus funcionários subordinados, tem que pagar isso, tem que fazer aquilo. A gente, aliás, com essa coisa da internet e do celular, trouxe para nós, seres humanos, uma sensação que nós estamos sempre devendo alguma coisa e sempre atrasados. É a sensação. E eu, conversando com o Antônio Carlos, nós estamos falando sobre paz de espírito, de tranquilidade.
Então, hoje, a tecnologia ela é tão rápida, tão rápida, tão rápida, que parece que sempre a gente está perdendo alguma coisa. Então, o autoconhecimento é principalmente você ter um controle entre o lado emocional e o lado racional, que nós representamos o nosso lado razão, com a nossa mente, com o nosso cérebro, e o nosso lado emocional com o nosso coração. Então, o equilíbrio disso é que faz toda a diferença. Agora, para você ter o equilíbrio, você precisa saber o que está acontecendo internamente. E até uns anos atrás, o ser humano acreditava que tudo era pela razão. 2 mais 2 são 4 e está acabado. Se resolvia absolutamente tudo. Os estudos começaram a mostrar que a nossa parte consciente, a nossa mente consciente, tudo que vocês pensam, o que vocês querem, o poder de decisão de vocês, racionalmente, representa só 15% da nossa mente. 85% está no nosso subconsciente. E no nosso subconsciente estão as emoções. E essas emoções não conseguem, elas simplesmente são disparadas. Você não tem controle delas se você não se autoconhecer. Você não chega e fala assim, ô raiva, eu não quero que você venha hoje. Ô ciúmes, eu não quero te sentir no próximo mês. Você não controla isso. Simplesmente você é invadido pela raiva. Simplesmente você é invadido pelos ciúmes. Simplesmente você é invadido pelo medo, pela insegurança. Qualquer que seja a emoção, ela é repentina, ela vem em fração de segundos, ela te invade. O Daniel entra com esse entendimento de você entender um segundo antes de agir que aquela emoção se apoderou de você. Existe uma grande diferença. Você é invadido pela raiva numa situação com a pessoa e você pega e joga a raiva para fora, dispara. Muitas vezes você se arrepende. Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Outra coisa, quando você tem a inteligência emocional e você tem esse equilíbrio, você sentiu que a raiva chegou. Eu estou com raiva. E você percebe que a raiva é sua e você não vai disparar contra o outro. Ah, mas foi ele e ela que me deu raiva. Você que deu poder para o outro mudar o seu estado emocional interno. Porque ninguém pode fazer nada contra você, a não ser emocionalmente, a não ser que você permita. Então, o autoconhecimento é conhecer as próprias emoções. A segunda coisa é ter uma consciência emocional, é lidar com as emoções. Então, você viu que o ciúme chegou, que a raiva chegou, que o medo chegou, e o medo nos preocupa muito na área de saúde e psicologia, porque o medo ele paralisa. Então, quando você tem um controle, é você seguir em frente em direção ao que você quer, seu objetivo, apesar do medo. Não deixar o medo te paralisar, você continuar caminhando apesar do medo. Então, é lidar com essas emoções. E a empatia. A empatia resolve muitos problemas no dia a dia lá fora também, que é reconhecer a emoção dos outros. Então, o outro que convive com você disparou a raiva contra você. E você, ao invés de entrar no jogo da raiva do outro, opa, isso é dele, é dela, não é meu. Você não compra a briga, você não entra no jogo do outro. Que a grande maioria das vezes, a hora que você entra nos ciúmes, na raiva, qualquer outra emoção agressiva contra você, a hora que você entra nela, você acabou perdendo o jogo. Então é reconhecer a emoção do outro. Quando o outro está com raiva, quando o outro está disparando qualquer tipo de coisa, e a gente levando isso para a família, já resolve muitos e muitos problemas. Ambiente de trabalho também. Outra coisa é a motivação. O ser humano, ele precisa sempre estar motivado e ir em direção a alguma coisa. Nós temos necessidade de realizar os nossos sonhos, as nossas metas. Porque se você não tiver um sonho, não tiver uma meta de realização, a vida fica sem sentido. Não tem, porque nós precisamos de tudo. O Antônio Carlos, ele chegou numa idade que está me contando, olha, estou pensando seriamente em voltar para a minha terra natal, que é Portugal, atrás de uma paz de espírito. Então, assim, já com seus cabelos brancos, passou dos 60 como eu, continua com uma meta, continua com um sonho.
Porque a hora que você não tiver meta, não tem sonho, a vida acabou. Não tem sentido. E o ser humano ele precisa ter sentido. Lembrei de São José. São José, dentro dos treinamentos que eu tenho, meus treinamentos são presenciais, sobre psicologia, física quântica e PNL, que é a programação linguística, tem uma característica do José. Quando ele fez, é o meu aluno, entre 10 mil alunos, mais de 10 mil alunos, mais experiente. São José, quando fez o treinamento, ele estava com 87 anos. Faleceu agora, em novembro passado, com 97. Com 87 anos, tinha uma característica. Ele ficou sentado na sala de treinamento, como se fosse uma sala como essa, sempre na última cadeira, e ele não sentou. São 32 horas de treinamento. Quinta-noite, sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E um senhor de 87 anos, ele ficava em pé atrás da cadeira, ele põe as duas mãozinhas assim na cadeira. Primeiro dia, deixei, segundo dia, poxa, um senhor em pé, tantas e tantas horas, eu falei, Sr. José, o senhor não quer sentar? Eu falei assim, meu filho, isso aqui é bom demais, se eu sentar eu durmo. Então, mantendo em pé, presta atenção. E outra característica dele foi quando nós entregamos o certificado, no domingo à noite. E ele quis pegar o microfone e falar para a sala. E até hoje, eu lembro até a roupa que o Sr. José estava vestido. Ele pegou e falou assim, com certeza, eu sou a pessoa mais experiente da sala, e era com 87, ele tinha pelo menos 20 e poucos anos acima da pessoa mais velha depois dele. Ele falou, se o ser humano estiver com a mente e com o coração aberto, pode ter 100 anos, sempre estará aprendendo alguma coisa. Basta ter humildade para isso. Então, essa é a motivação, e estava lá o seu José provando isso para nós. E Daniel fala sobre relacionamentos, que é lidar com os relacionamentos, que é o autocontrole, você controlar as próprias emoções, e a empatia, que é entender a emoção do outro, para você não entrar nessas brigas. Muito bem. Então, são maneiras que a gente vai, nós vamos pegando esses entendimentos e vamos transformando isso em exercícios práticos dentro de sala de aula, para que a pessoa comece a ter esse controle e comece a mudar o mindset, que é o que nós vamos falar sobre isso. A diferença entre pessoas de sucesso, empresários de sucesso, e pessoas comuns. Quem quer ter sucesso na vida? Levanta a mão, por gentileza, com toda a sinceridade. Agora, alguns de vocês estão assim, que tipo de sucesso, né? Sucesso para mim é diferente do sucesso do Antônio Carlos, que é diferente do sucesso para outros. Tem pessoas que sucesso é dinheiro, a parte financeira, acho que dinheiro traz felicidade. Outros é paz de espírito. Então, são etapas diferentes. Agora, independente se é o sucesso emocional, se é o sucesso financeiro, sucesso de carreira, todos nós, de alguma maneira, queremos ter sucesso. Agora vem uma pergunta logo em seguida a isso. Por quê? Por quê? Alguns de nós têm o poder de estar em qualquer lugar do mundo, qualquer dia. Pessoas que podem decidir na sexta-feira de manhã, vou comer um carré, a gente chama para você dizer, amanhã à noite. Simplesmente se põe numa executiva na sexta-noite e está em Paris, sábado de manhã. Ele pode se dar ao luxo de jantar nos melhores restaurantes de Paris, domingo à noite pegar o avião de volta e segunda-feira estar no Brasil novamente trabalhando. Ao mesmo tempo, pessoas aí fora virando lata de lixo para ver se encontra um pedaço de pão já mordido por alguém por sobrevivência. Por que tantas pessoas com separações, brigas, que não falam mais com a esposa, com o marido, que até um tempo atrás era a pessoa que mais se amava, irmão que não fala com o irmão, pai que não fala com o filho, aquela encrenca, enquanto outras pessoas vivem em harmonia, felicidade. Quantos de vocês não conhecem amigos ou pessoas da própria família onde vocês falam, nossa, que casal lindo, que família linda, que família brilhante? Por quê? Algumas pessoas têm um sucesso emocional, financeiro,
e outras não. O que impede as pessoas de realizarem os seus objetivos? O que vocês acham? O que impede a pessoa de alcançar os seus objetivos? Medo. Medo, ok. As crenças limitantes. Quem falou? Menina, era para mais uns 4, 5 errar, né? Você já logo já... É psicóloga? Não, faço psicanálise. Ah, faz psicanálise. Exatamente. O que diferencia e impede são as crenças. Aquilo que cada um de nós acredita a seu próprio respeito. Aquilo que cada um de nós acredita a respeito dos outros. E aquilo que cada um de nós acredita a respeito do mundo. Então, as nossas crenças. Eu sou ansioso, eu sou nervoso, eu sou medroso, eu sou depressivo, eu tenho depressão. Então, tudo que vem o eu, que você acredita a seu próprio respeito, é que gera os resultados que você tem na vida, sejam eles bons ou ruins. Crenças que nós temos a respeito dos outros. Você fala isso porque você não sabe o pai que eu tenho. Se você tivesse o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, a esposa que eu tenho, o marido que eu tenho, o filho que dá trabalho que eu tenho, a vida não seria isso. Não tem mais jeito. Não tem, já passei da idade de casar, eu já sei que eu fiquei para tia, eu vou ser eternamente apaixonada pelos meus sobrinhos, não tem mais jeito. Já passei da idade e foi muita desilusão amorosa. Você tem uma crença a respeito dos outros e a respeito do mundo. Enquanto esse governo estiver aí, ninguém ganha dinheiro. Está todo mundo quebrando com esse governo. Né? E alguns de vocês dão um sorrisinho e dizem, mas é verdade. Mas é verdade, porque você acredita piamente nisso. Agora, será que não tem ninguém ganhando dinheiro com esse governo? Muita gente ganhando. Com certeza, se você acredita nisso, você não está. E com certeza, a maioria das pessoas que você convive, você também não está, porque você atrai isso. Muito bom. Então, começou, não? Verônica. Ajudado pela Verônica. Quem não sabia são as nossas crenças que impedem que a gente realize os nossos objetivos. E aí vem a segunda pergunta. E como que essas crenças são programadas dentro de nós? Como é que nascem as crenças? E aí nós vamos transformar essa sala, devemos estar aqui entre 30 e 40 pessoas, num grande berçário, né? Como nascem as crenças e o que elas fazem em nossas vidas. Muito bom. Vamos dizer que nós, eu e vocês, todos nós, acabamos de nascer. Estamos num berçário nesse exato momento. Para nós não cairmos do 19º andar, vamos pôr uma janela aqui, porque todo berçário tem uma janela do lado de cá. Ali, todo berçário tem um vidro. Do lado de lá desse vidro, quem estão? Pais, avô, avó, tio, tia... Né? E é nesse momento nós ouvimos a primeira grande mentira da nossa vida. Eles estão lá assim, olha lá, olha ela, olha ele, é meu neto e meu filho, é isso e aquilo, olha que coisa mais linda. Que mentira, nasceu todo mundo com cara de joelho, enrugado, parece um repolho. Tá? Só pai, mãe, tio e tia para achar aquilo bonito. Enfim, neste momento, só tem uma única diferença entre nós, uma única. Alguns de nós estão usando uma touquinha ou um cobertorzinho azul. E outros de nós estão usando uma touquinha, um cobertorzinho rosa. Essa é a única diferença. Eu não sei em relação a vocês. Eu acredito piamente em Deus, que Deus existe. Então, quem acredita que Deus existe, acredita que nós somos filhos desse Deus. Sim? Sim. Quem tem mais de um filho aqui? 40% da sala. Eu tenho 4 filhos, 4 netos. Quem tem mais de um filho, nós amamos todos os filhos de maneira igual. Sim? Sim. Um dá mais trabalho, outro dá menos. Né? Você fala para, olha, se eu fosse você, ia para a direita, eles sempre vão para a esquerda. Quando eles quebram a cara na esquerda, você está de braços abertos novamente. E é isso. Nós amamos todos os nossos filhos. Muito bom. Se Deus é pai de todos nós, nos ama igualmente e quer que cada um de nós
tenha felicidade e tenha sucesso. E aí ele nos deu mais de 80 bilhões de neurônios. Virgens, tranquilos ali, 80 bilhões de neurônios, prontinhos para suas conexões, chamadas de sinapses. Obrigado, saiu lá do fundo. Chamadas de sinapses. Muito bom. Um neurônio não toca no outro. Ele cria uma redezinha elétrica para qualquer pensamento que você tem. Ah, estou achando essa palestra interessante. Daí vai iluminar uma parte do teu cérebro. Muito bom. Estamos no berçário, eu e vocês, acabamos de nascer. Independente de você ter nascido de cesariana, parto normal ou a fórceps, se você está aqui agora, é porque você não nasceu com nenhuma deficiência. Se tivesse deficiência, estaria na UTI. Todos nós estamos no mesmo patamar. Muito bom. Se todos nós somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, se todos nós nascemos com 80 bilhões de neurônios, pronto para fazer conexões, por que, depois de tantos anos, 20, 30, 40 anos, alguns de nós têm uma vida brilhante, maravilhosa, e outros têm uma vida medíocre, que vem de mediana? Café com leite, mais ou menos. Por quê? Depois de alguns anos, financeiramente, alguns de nós têm empresas que dão muito e muito dinheiro, e outros continuam com cargo CLT, se submetendo a bater ponto, aguentar chefe, humilhação, sair de madrugada para metrô, para ônibus e aí por diante. O que diferencia as pessoas comuns das pessoas brilhantes? Por que, depois de tantos anos, alguns estão sozinhos, amargurados, e outros constituíram famílias maravilhosas e vivem em plena felicidade? Se nascemos todos com 80 bilhões de neurônios e somos filhos do mesmo Deus, o que acontece na vida que nos diferencia? A vida acontece. E a vida começa a bater em alguns de nós. Bater feio. Começa a bater feio. Desde que nós somos muito pequenininhos. Filho, filha, você vai ser um sucesso, você é super inteligente, você é brilhante, você vai conquistar tudo que você tem. Por que você nasceu, hein? Você só veio atrapalhar a minha vida. Você é um burro, uma burra, um estabanado, uma estabanada. Onde você põe a mão, você quebra. Seu pai foi embora de casa por sua causa. Se você não tivesse nascido, a minha vida seria uma tranquilidade. Filho, filha, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na face da Terra. E aí tem o bullying na escola, tem o palhaço, tem o burro, tem o professor que abusou. E aí tem o abuso emocional, o abuso sexual e vários tipos de abuso que vão criando ligações entre esses neurônios pelas imagens daquilo que nós passamos e vão criando a insegurança, o medo, a incapacidade. Eu não mereço, eu não posso, eu não tenho. É duro de ouvir, né, gente? Mas é a mais pura verdade. E aí nós vamos criando as nossas crenças e o nosso caminho de segurança ou insegurança, de coragem ou de medo, de sucesso, de você se achar inteligente, brilhante, ou você se achar burro, e assim por diante. Muito bom. E aí eu já expliquei isso para vocês agora há pouco. 5% da nossa mente é a nossa mente consciente. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero comprar um carro novo, eu quero casar, não quero casar, eu quero comprar uma casa, eu quero mudar de emprego, eu quero montar uma empresa. Só que a gente achava que, de maneira consciente, nós conseguíamos tudo que a gente queria na vida. Aí, com o estudo, com a neurociência e principalmente com a física quântica, foram perceber que 95% de nós
está de maneira inconsciente. E todas as nossas emoções são de maneira inconsciente. Quem aqui assistiu o filme Desenho Animado Divertidamente? Demais. É exatamente isso, Divertidamente. É maravilhoso nesse sentido. E tudo que nós fazemos na vida é pelo lado emocional. Você compra um carro, você compra uma casa, você compra uma camisa de marca, você compra um sapato para satisfazer a sua emoção. Ou emoção de status, ou emoção de segurança, ou emoção de ego. Tudo que nós compramos é pelo lado emocional. E a gente acreditava que era só pelo lado consciente, pela razão. E não é. E aí, só que as nossas crenças, que são os nossos programas de computador, estão no nosso subconsciente. Ou seja, tudo que você tem aí de conexão neural, seus 80 bilhões de neurônios, está absolutamente tudo dentro da sua mente hoje, guardado e arquivado com imagens desde o momento da sua concepção. Não é nascimento, não. É concepção. O espermatozoide do seu pai furou o óvulo da sua mãe, de uma célula virou duas, e duas virou quatro, teve a multiplicação maravilhosa. Ali você já tinha uma consciência. E aí eu chego para vocês e falo assim, gente, o que aconteceu no dia 24 de março de 2019? Me fala aí, o que aconteceu no 24 de março de 2019? Você vai falar assim, Luciano, eu não faço ideia, ok? Daí chega o seu amigo, a sua amiga, para perto de você e fala assim, fulana, lembra daquela festa que a gente foi, sabe? Que eu arrumei um namoradinho, uma namoradinha, e você também, depois nós saímos. Daí você fala assim, lembrei. Daí vem a imagem de tudo que você passou naquele dia, com aquele seu amigo, com aquele seu parente. Que dia era? 24 de março de 2019. A sua mente traz toda a lembrança. Nesse momento, quem não sabe o que fez dia 24 de março de 2019, por que você não sabe? Porque nada relevante emocionalmente existiu nesse dia para vocês. Se fosse o dia da morte de alguém que você ama, se fosse o dia do nascimento de um filho, se fosse o seu aniversário, se fosse o dia que você foi condecorado, você abriu a empresa, se foi o dia que você sofreu um acidente, que você sofreu um assalto que foi traumatizante, você lembraria de absolutamente, instantaneamente, de absolutamente tudo. Então, o fato de você não saber o que aconteceu dia 24 de março de 2019 com você, não significa que ele não está dentro da sua mente. Ele está arquivado dentro dos seus 80 bilhões de neurônios. Você só não lembra porque não é importante para você. Isso vai a nossa vida toda. E daí nós conseguimos recursos dentro de sala de aula. Aliás, eu terminei um treinamento ontem e tem uma pessoa aqui que terminou o treinamento ontem comigo. Aquela simpática moça. Pode vir. Não fica vermelha, não. Terminou o treinamento ontem. E ela, sábado à noite, ela fez um exercício onde 95% da sala não acredita. Eu falei assim, olha, nós vamos fazer um exercício prático agora, onde existe uma chance muito, muito grande de você lembrar de algo, de tudo. Você vai lembrar de tudo, auditivamente, né? Mas vai saber o que conversou, o que não conversou, o que falou, o que não falou, o que aconteceu, o que não aconteceu, quando você estava com 3 meses de vida intrauterina, dentro da barriga da sua mãe. Simples assim. Aquele bebezinho, ele não tinha a decodificação da palavra, mas ele tinha do sentimento e do som. Você, como adulto, faz o que nós chamamos uma regressão emocional, e você volta para dentro da barriga da sua mãe, alguma situação emocionalmente relevante que o seu subconsciente te levou, eu vou explicar sobre isso, você vai, agora que você tem a decodificação do som e da palavra, você vai ouvir o que sua mãe falou, o que não falou, o que gritou, o que aconteceu, o que não aconteceu, absolutamente tudo.
E isso pira meio nosso cabeção. Você fala, mesmo, não é possível que isso aconteceu. E daí as pessoas sempre falam assim, cara, a primeira coisa que as pessoas querem fazer, se a mãe for viva, quem estava na situação é perguntar se aquilo realmente aconteceu. E o lado racional não entende isso. Não é racional. A gente vai lá e fala, não é possível. E aí eu sempre falo, depende do que você acessou. Se você acessou alguma coisa ruim, será que vale a pena incomodar sua mãe para ver se aquilo é verdade ou não? Ou seu pai? Agora, uma coisa é certa. O nosso subconsciente, e essa máquina feita por Deus, ela é brilhante. Vocês podem ir nos meus treinamentos, ou os treinamentos que vocês quiserem na vida. O seu subconsciente só vai trazer à tona duas situações. Não existe uma terceira. Ela vai trazer à tona aquilo que você precisa para a sua vida naquele momento, ou algum trauma pesado que você tem dentro de você que muitas vezes você não contou para ninguém e que naquele momento você está preparado e apto para superar, para deixar para trás, para pôr uma pedra em cima, para virar a página para sempre. O subconsciente não vai te trazer algo que você não está preparado para degustar nunca na vida. Por isso que alguns de vocês têm o seguinte discurso. Luciano, não lembro nada na minha vida dos 6 anos para trás. Não lembro nada na minha vida dos 9 para os 12. Não lembro, tem algumas lacunas que as pessoas não lembram. Porque o subconsciente é brilhante. Ele vai apagar qualquer coisa que você não está preparado para enfrentar ou resolver. Só que algumas dessas coisas são as suas crenças que atrapalham o seu desenvolvimento pessoal. Então, tem alguma coisa que está lá na casa de infância que não deixa você ser milionário, bilionário, ou feliz, ou estar bem com você mesmo, ou ter um relacionamento com a sua família, com o pai, com irmãos que você merece ter. Por quê? É uma crença que está lá embutida, que faz você agir de certas maneiras sem você perceber, como um vírus de computador. É alguma coisa que vai corroendo você internamente sem você não perceber. Luciano, me dá um exemplo prático. Uns 7, 8 anos atrás, um aluno meu, gerente de uma multinacional americana. Trabalhou na unidade na Alemanha, trabalhou na unidade argentina e era gerente geral na unidade Brasil. Esse cara tinha todo o conhecimento técnico para ser diretor, vice-presidente, quiçá presidente da companhia Unidade Brasil. Ele sabia tudo e mais alguma coisa. Ele tinha a informação técnica inteira. Porém, ele nunca saiu, com 35 anos de empresa, da gerência. E ele não fazia ideia por quê. E aí a filha dele fez os meus treinamentos, a outra filha fez também, daí a esposa fez também, e daí deram um checkmate nele, porque ele era muito racional, ele falou que não ia fazer o treinamento nunca na vida. Daí a mulher dele foi simpática com ele, ou você vai ou eu me separo. Daí ele foi, com raiva de mim. Porque sempre a gente tem que pegar um bode expiatório. Ele foi com raiva e ele foi. Só que daí, ele, num processo que não é uma regressão, é uma outra técnica, tem a lembrança dele, o subconsciente trouxe uma imagem. E para ele apareceu que ele tinha 7 aninhos de idade e ele estava embaixo de uma mesa com tampo de vidro, bem pequenininho. Ele, quando fez o treinamento, já estava perto da casa dos 60 anos, e ele foi lembrar que ele tinha 7 anos de idade, e ele estava na sala da casa de infância dele, embaixo de uma mesa de vidro, e o pai estava literalmente espancando a mãe. E a mãe gritava pelo nome dele, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O pai, 1,90 m, ele com 7 anos. Sabe? E ali, aquela criança de 7 anos que não conseguiu, ele congelou, não conseguiu sair do lugar, e vendo a mãe apanhar, ele teve um sentimento, impotência. O sentimento dele de impotência. Ele volta para os 50 e poucos anos dele,
E o sentimento que sempre galgou a vida dele inteirinha foi impotência. Todas as vezes na empresa que tinha reunião de diretoria, reunião com pessoas de outras unidades de outros países, ou até estava a diretoria, estava a presidência, tal, qualquer pessoa que para ele tinha uma superioridade a dele como pai, ele se sentia impotente. Ele não abria a boca nas reuniões. Com todo o conhecimento dele, as ideias dele, daí o que ele fazia? Isso ele declarou dentro de sala de aula. Ele pegava a grande sacada que ele tinha para a empresa e ele conversava com o colega de trabalho. Aí o colega de trabalho entrava com a ideia, que era dele. E ele continuou na gerência lá por 35 anos. Ele nunca subiu. Então é isso que o nosso sistema de crença faz, são como vírus de computador que vão corroendo. Agora, olha que coisa maravilhosa essa máquina de Deus. Deus nos ama, só que ele não se mete na nossa vida, porque ele nos deu o livre-arbítrio, é o poder da escolha. Ele simplesmente, não sei se vocês já receberam no WhatsApp de vocês, tem algumas coisas que dizem assim, Deus só sabe falar uma única palavra, sim. Eu sou um sucesso, sim. Eu vou ganhar muito dinheiro, sim. Eu sou um fracasso, sim. Eu sou burro, sim. Eu não consigo, sim. Ele não se mete. Ele deu o livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha. E outra coisa, ele nos deu a plasticidade neural. Quem é que montou essa máquina brilhante? Foi você, com ou sem ajuda de terceiros. Então, nós somos uma coletânea de sentimentos, pensamentos e indução dos outros. Aos 4 aninhos de idade, com quantos anos, gente? 4. 50% de quem você é hoje já estava no seu cérebro. 50%. Aos 8 aninhos de idade, você já tinha 80% de quem você hoje instalado no seu cérebro. Aquilo que você viu, ouviu e sentiu nas suas experiências pessoais, quando estava longe de casa, ou o que o seu pai, a sua mãe, um irmão, uma irmã, se tiver 4 anos a mais que você, vovô, vovó, tio, se morou com você, puseram. Nesse momento, com 8 anos de idade, nós já somos uma coletânea de sentimentos e de comportamentos dos outros. A gente está copiando o papai, copiando mamãe, ou puxando um elástico emocional enorme, que você foi programado para ser igual. Só que você fala assim, jamais eu vou ser como meu pai. E você puxa um elástico enorme, enorme, enorme. E aí que você entende, aquele casal que estava junto 25 anos, que vocês se baseavam neles, que era o casal mais lindo do mundo, depois de 25 anos se separaram. Você fala assim, como assim João e Maria se separaram? São meu modelo de vida. Porque um deles, para fugir da casa de infância de quem era o pai, de quem era a mãe, puxou um elástico enorme de submissão ou de qualquer coisa. Só que você foi programado para aquilo. Chega um momento que aquele elástico arrebenta. E a hora que o elástico arrebenta, foi-se para concluir o relacionamento. Isso simplesmente estoura. Muito bom. Então, voltamos. Temos uma rede neural com todas as nossas crenças. E eu falei de plasticidade neural e de quanto Deus é brilhante nessa máquina. Quem criou o seu sistema de crenças, o seu sucesso ou o seu fracasso? Você, com ou sem a ajuda dos outros. A vida te bateu e você foi representando aquilo, a surra que você tomou emocionalmente. Só que tem uma coisa muito bacana. Existem 2 maneiras de mudar a rede neural. 2 maneiras de mudar o mindset. Tá? Gente, quantas maneiras existem de mudar a rede neural? Muito obrigado. Vocês são rápidos, eu gosto de gente assim. 2, não tem outra. Mas você pode mudar qualquer trilha neural, qualquer tipo de pensamento que você tem. Tá? Uma delas é por forte impacto emocional. O forte impacto emocional, você muda a pessoa que você é em fração de segundos. Em fração de segundos, por forte impacto emocional, você deixa de ser quem é
em alguma área da sua vida e passa a ter um outro comportamento. Por isso que as meninas ouvem, todos nós ouvimos o seguinte: ah, o espírito de mãe. É um forte impacto emocional. Imagina a mulher, ela carrega aquele serzinho por 9 meses dentro dela, vai crescendo, vai chutando aquela expectativa, aquela ansiedade. Só viu pelo ultrassom que não dá para ver absolutamente nada. Como será? Como é que não é? De repente sai da sua barriga e olha, isso saiu de mim, eu criei isso. Tum! Forte impacto emocional. Cuidado, mãe, minha cria, e aí por diante. E forte impacto emocional nós temos positivos e negativos. Então você sofreu um assalto, você sofreu um sequestro relâmpago, você em alguma área da sua vida passou a ser outra pessoa, cheia de medo, de insegurança, e qualquer coisa que aconteça, alguém que você ama muito morre de acidente de carro, de infarto fulminante. Não é possível. Conversei com a pessoa 1 hora atrás e agora a pessoa que eu mais amo morreu. Você passa a ser outra pessoa. Você foi condecorado na empresa, fez uma sacada que ganhou milhões. Você tem um fortalecimento emocional. Então, forte impacto emocional. E nós conseguimos criar dentro de sala de aula situações e exercícios, graças à física quântica e à neurociência, de forte impacto emocional. E a pessoa sai de dentro do treinamento com resultados imediatos, porque ela muda. Então, essa é uma das maneiras. E a outra maneira de mudar o mindset é a rede neural, alguém sabe? Você saiu do treinamento ontem, não vai falar, né? É por repetição. Tá? Então, por repetição. Quem sabe andar de bicicleta? Levanta a mão. Ok. Fica de mão levantada quem não anda de bicicleta há mais de 5 anos. Olha, várias pessoas. Já que eu conversei, Antônio Carlos, né? Eu conversei com o Antônio Carlos, você levantou a mão com toda certeza que sabe andar de bicicleta. Sabe? Sim. Sabe. Mas não anda há mais de 5 anos. Sabe. Tá. Se eu te der uma bicicleta, você vai subir nela, você vai andar? Tranquilamente. Tranquila, olha a segurança, tranquilamente. Pô, mas você não anda de bicicleta há mais de 5 anos? Tranquilamente. Por quê? Já está no subconsciente dele. E por que que ele anda tranquilamente? Porque ele andou tantas e tantas e tantas vezes por repetição e hoje já automaticamente lhe dá a certeza que ele vai andar tranquilamente. Então ele repetiu aquilo tantas e tantas vezes. E aí, já que a gente está falando de sucesso de empresários e financeiro, tem pessoas que ficam uma vida inteira. Isso não é para mim. Ah, o meu concorrente ele é muito melhor que eu. Eu não consigo mais. Que coisa que tem, não sei, parece que tem um sapo enterrado lá. Olha, o negócio está tudo pronto, é só assinar o contrato. Chega na hora de assinar o contrato, não assinam. Por que que aquele corretor vende tanto e eu não? Que desgraça! Os últimos 6 contratos estavam prontos para serem assinados. 5 não assinaram. Não acredito. Né? Fizeram macumba para mim. Com certeza me fizeram macumba. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. A Raquel falou, olha, ele é formado em processamento de dados e administração de empresas. Minha faculdade de garoto. Até 34 anos de idade, para mim, eu não sabia que a palavra psicologia existia. Era mais racional do mundo. 2 mais 2 são 4 e está acabado. Com 34 anos de idade, eu me vi numa situação onde, primeiro, trabalhei como um camelo velho por 10 anos e montei uma empresa de compra e venda de produtos seguradora de salvado de seguro, onde você compra lotes para ser revendido no mercado e você tem que pagar à vista antecipada. Eu era cara de sucesso com 34 anos de idade. Andava de Mercedes, eu tinha dentro do meu depósito 2 milhões de dólares pagos antecipadamente. Uma noiva maravilhosa, adorava Paris, já que a gente está aqui no comércio, né? França, Brasil, adorava bons vinhos franceses. E aí, tive seguro de tudo aquilo por todos os anos de empresa.
E eu estava mudando para a cidade de Arujá, porque o nosso depósito na Vila Maria, Zona Norte, ficou pequeno, e a gente ia mudar para um depósito de mais de 1.000 metros quadrados para a cidade de Arujá. Lá era mais barato e tal. E aí, quando eu estava com o depósito pronto, tudo pronto, nós íamos mudar em 15 dias. Isso é a história da minha vida, tá, gente? Aliás, eu vou sortear, me cobrem, não vou esquecer. Eu vou sortear 2 livros meus, tenho histórias para contar. Essa história que eu estou falando para vocês está no livro. Eu conto passagens da minha vida, tudo o que aconteceu, e termino cada capítulo assim. Com isso eu aprendi. Daí eu aprendo as porradas que eu tomei da vida. Essa foi uma delas. Aí, quando estava pronto para mudar, veio o Ademir, que já trabalha com a gente há mais de 20 anos. Falou assim, o teu seguro venceu. Eu falei, Ademir, ainda bem que você veio. Por favor, corre no depósito de Arujá, vê negócio de hidrante, extintor e tal, que nós vamos mudar em 15 dias. Para lá, preciso fazer o seguro de lá. Falei, legal, e o seguro daqui? Eu falei, o seguro daqui não precisa, eu vou mudar. Para que eu vou renovar seguro, gastar dinheiro, se eu vou para lá em 15 dias? Tá bom. Depois de 20 anos, eu fiquei sem seguro. Eu só não sabia que entre esses 15 dias, na semana seguinte, ia cair um balão na claraboia do nosso depósito, no fim do depósito. Esses de 8 andares, que tem uma boca de ferro, sabe, de 1 metro, de 1,20 m de diâmetro, uma tocha enorme. Olha que interessante. Claraboia. Depósito na frente, no fundo era aberto, um espaço de 4x2. Crescemos muito, preciso pôr mercadoria lá no fundo. Fecha com telha brasilite plástica para ter iluminação. E o que eu falei que eu comprava, gente? Lotes de segurador. Naquele fundo, por muitas vezes nós tivemos 20 toneladas de chapa de aço, 10, 15 toneladas de cobre. Então, o balão veio, ele bate, então é uma laje para cá, uma laje para cá, e a claraboia com telha. Ele bate no canto da laje, muito pesado, mas bem no cantinho, ele quebra o cimento no canto da laje e tomba sobre a telha de brasilite plástica. Ela derrete e cai lá embaixo. Se caísse em cima de 20 toneladas de chapa de aço, o que ia acontecer? Nada. A tocha ia apagar. Naquela noite fatídica, nós tínhamos lá embaixo 600 fardos de papel higiênico, com 64 rolos cada um. Já é uma desgraça, né? Mas sempre pode piorar. Do lado eu tinha 200 caixas de álcool Zulu, 12 por 900 ml. Aquilo virou uma bomba, destruiu o nosso depósito, o caminhão que estava lá dentro, o prédio entortou e ainda acabou com a casa dos 2 vizinhos, o vizinho da esquerda e da direita, que nós tivemos que pagar. Não tinha seguro. Eu tinha feito seguro no depósito de Arujá, que nós íamos mudar na semana seguinte. 10 anos de trabalho, 4 horas e pouco de incêndio, e se for embora, $2 milhões. E aquele dia eu sentei na calçada e chorei como gente grande. Foi embora a Mercedes, foi embora o apartamento de cobertura na Malha Franco, e por incrível que pareça, foi embora a noiva. Quem ri alto é porque já passou a desgraça quando passou com a gente, né? Como é impressionante como o amor de vez em quando tem preço, não? Acabaram-se as viagens internacionais, o bom vinho. Acabou tudo. E aí eu me vejo com 34 anos de idade, numa situação de desgraça. Daí eu vou para o suicídio. Você acorda com dor, passa o dia com dor e não vê saída. Dessa pessoa, cara, você não via a luz no fundo do túnel? Você, meu, acorda, não existe túnel. Não existe túnel. Quanto mais luz no fundo do túnel, sabe? Não tem túnel. Então, é aquela situação, eu sempre falo em palestra, quem pensa em suicídio é o maior ato de covardia que o ser humano pode ter. Você só pensa em suicídio quando você não vê mais saída para nada. Você acorda na dor e vai dormir na dor. É aquela situação que você fala assim, Deus não existe. Mas daí você para e fala, não, mas eu fui criado
para ser cristão e para acreditar em Deus. Tá bom, então Deus existe. Mas esse filho aqui, ele esqueceu. Ele virou as costas. Ele abandonou. Então, 34 anos de idade, sozinho, separado, filho chamava um outro cara de pai porque minha ex-mulher tinha casado novamente. Eu não conversava com meu pai já há anos, porque como um bom português foi embora de casa com a nossa empregada doméstica, largou minha mãe, deu um jeitinho, tinha uma indústria de alimentos, deu um jeitinho de fazer minha mãe assinar os papéis e passou tudo que a gente tinha de patrimônio para o nome da empregada, daí deixou minha mãe e os filhos sem nada, e eu devia R$ 1,5 milhão com esse incêndio e não me sentia capaz de ganhar R$ 1.000 por mês. Viver para quê? Fala, né? Você não conversa anos com o pai. Os filhos chamam outro cara de pai. A mulher casa novamente. Você deve tudo e mais alguma coisa. Você fica na desgraça, viver para quê? Então, essa é a minha situação, minha história. Parte disso está nesse livro. E eu era tão incompetente naquela época, mas tão incompetente que eu não tive a capacidade de me suicidar. Eu fui incompetente até nisso. Falhei na tentativa. E naquela época, com 34 anos, eu era formado em quê? Processamento de dados e administração de empresa. Eu não sabia que existia a palavra psicologia. E quando você está no desespero, vocês podem ser da religião que vocês forem. Quando você está no desespero, você vai em tudo quanto é lugar. Você conversa com um padre, você conversa com um pastor, você conversa com um preto velho, com um caboclo, você faz numerologia, você vai na cartomante, você vai em tudo. Tudo atrás de uma salvação. E aí uma cunhada minha naquela época falou assim, cara, vai aqui nessa mulher fazer o teu mapa numerológico. E a numerologia é capaz de te dizer alguma coisa. Vou lá eu para o mapa numerológico. Chego lá, a Magui, ela me atende, começando a falar, falou, cara, ontem eu fui numa reunião de um curso de psicologia. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que procurar na Barça o que significa psicologia. Agora a Barça foi substituída, né? Parece que chama Google hoje, né? O que é psicologia? Daí ela falou, isso aqui pode ser um divisor de águas na sua vida. Eu peguei e falei assim, tá, mas e aí, como é que é esse curso? Ela falou assim, eu não sei, eu não fiz. Eu fui numa reunião de apresentação do curso ontem. Gente, eu não sei quem que é mais louco. Quem indica o que não conhece ou quem vai fazer o que o outro não sabe. Vou lá eu para o treinamento. Quebrado e tal. Treinamento daquela época. Nós estamos falando de 2020, tá? Custava, naquela época, custava R$ 3.500. O treinamento existe em São Paulo até hoje, custa R$ 11.000. De autoconhecimento, autodesenvolvimento, a área de psicologia. Daí eu vou lá. Duro, ser um tostão. Mas naquela época eu podia passar, tem gente aqui que talvez não saiba o que é isso. Tinha uma coisa antigamente que chamava, era uma folha de papel, chamava cheque. A folha de papel chamava cheque. Então você podia fazer 10 cheques predatados. Né? Fazer 10 cheques predatados. Eu falei, tá bom, estou falando que o curso é bom. Se o curso for bom, é claro que eu vou cobrir os cheques, eu sou um cara honesto. Se o curso for bom, quem deve R$ 1,5 milhão mais 3.500, sabe? Né? E a minha grande sacada foi, cara, eu sou empresário porque meu pai era empresário, meu pai não queria que eu nascesse, porque meu irmão mais velho tem mais de 20 anos do que eu, papapá, levou minha mãe para fazer o aborto, e eu estou sempre copiando os passos do meu pai para poder ver se ele me aceita. A pessoa só vira psicólogo para tratar dos próprios traumas, tá, gente? Vocês têm trauma, você vai tratar dos próprios buracos que você tem. E aí, nesse treinamento, eu falei, eu quero ser isso. Eu quero ser professor, eu quero ser palestrante. É isso que eu quero fazer da minha vida. É isso. E um ano depois, eu era professor desse instituto e passei por 2 institutos e fui equilibrando a minha vida, assim, papapá, até chegar aos 40 anos. Foram 6 anos ali de equilíbrio, perdi o apartamento de cobertura, mas fiquei com um plano 100 lá no fim do mundo de São Paulo. Se você desse mais um passo, você caía não sei aonde, lá do... Assim, fui levando aqueles planos 100 e tal, e aí eu peguei e falei assim, poxa, Estados Unidos,
Califórnia é o maior centro de terapia holística do mundo. PNL, Gestalt, tudo que vem, que nós tínhamos no ano 2020, já deu uma hora? Já foi 1 hora. Já foi uma hora. Palestrante fala demais, gente, tá vendo? Eu me empolgo com as coisas. Eu tenho quanto tempo? Podemos parar por aqui também. Muito bom. Aí eu chego para minha esposa na época e falo assim, escuta, Califórnia é o maior centro de terapia holística do mundo. Esses 2 institutos que eu passei, tem um monte de coisa, eu comecei a ler, que nem um condenado, estudar. Eu queria saber o que esses caras estão fazendo lá. Nós vamos para os Estados Unidos, eu vou ver o que esses caras estão fazendo lá. Ela fala, tudo bem, só tem 2 problemas. Sempre mulher traz problema na vida da gente, impressionante. Quais são os problemas? Nós não temos dinheiro para ir e nós não sabemos falar inglês. É uma coisinha pequena que ela trouxe de problema. Eu falei assim, coisa pequena. Eu falei assim, é fácil. Vendemos o meu carro, o seu carro, vendemos a casa própria. O sonho do ser humano é ter a casa própria, né? Isso é um sonho. Outra coisa é que a vida começa aos 40, eu estava com 40. Então, pronto, a gente vende a casa própria e eu vou atrás de um sonho, que é montar o meu próprio treinamento. E vou atrás do sonho. E a vida começa aos 40, eu acredito nisso. Isso foi feito. Eu falei, a gente pode aprender inglês e a gente pode vender as coisas e ir atrás desse sonho. E eu entrei na faculdade de psicologia na Califórnia aos 40 anos de idade. Eu fui para ficar 1 ano, acabei ficando quase 5 anos lá, comendo dinheiro da casa e dos carros. E volto para o Brasil em 2008. O que não estava nos planos era a Mariana, que hoje está com 19 anos, mas tem o seu passaporte americano, que nasce lá em 2006. Então, em 2006, acaba o dinheiro, tenho uma filha nas costas e não terminei a faculdade nem os treinamentos. E aí, quando você começa a entender como a mente funciona, começam a acontecer alguns pequenos milagres. Para resumir, um cara que era um conhecido meu, não era amigo, e me conheceu fazendo treinamento com um aluno junto comigo, que quando eu vinha para o Brasil cuidar da lojinha, que minha loja começou a fazer assim também, né? Você fica, daí entra aquelas crenças sobre o mundo. O porco só engorda com a vista do dono. Aí você começa a entrar aquelas crenças. Minha lojinha começou a se afundar, eu tinha de vender de salvar, e esse cara falou assim, olha, cara, você está fazendo tudo que eu gostaria de fazer. Como eu gostaria de ter essa coragem de mudar de vida com 40 anos e atrás de um sonho nem nada. Eu tenho aqui no Tatuapé 15 flats. Que eu alugo, toda vez que você vier para o Brasil, você pode ficar de graça num flat meu. Então tá. Aí acabou o dinheiro para fazer a faculdade, uma filha no colo que não tinha mais jeito. Eu falei, mas não tem jeito. Vou voltar derrotado, sem treinamento, sem nada, e com uma filha no colo e com uma loja quebrada. Voltei, William Câmara, alguém conhece? William Câmara, meu amigo, mora no Tatuapé. Aí voltei, fui ficar no flat dele, vamos jantar, vamos falar, pô, William, conhecido. Cara, aconteceu isso. E ele fala assim para mim, você tem conta nos Estados Unidos? Tem. Lógico, eu mudo. Ele falou, então tá bom. Vou fazer o seguinte, amanhã você vai me dar sua conta do banco. Amanhã eu tenho uma conta parada no Citibank de Nova York, eu só uso o dinheiro quando eu vou viajar para lá, ou meus filhos vão viajar para lá. É um dinheiro que fica parado. Amanhã eu vou pôr na sua conta $100 mil. $50 mil é para você pagar o seu aluguel, para sua filha nascer, para você pagar as suas coisas. Os outros $50 mil, você tem que fazer um juramento para mim que você para pagar a faculdade e pagar tudo quanto é curso que você precisa para você se formar naquilo que você quer ser em relação a treinamentos. E você me deve, a partir de amanhã, $100 mil. Daqui a 1 ano, você me deve $100 mil. Daqui a 5 anos, 10 anos, você me deve $100 mil. Não existe juros, não existe correção. Só que eu quero receber em dólar. Ou você vai depositar os $100 mil lá no Citibank, ou você vai me dar os $100 mil aqui. Eu falei, William, não tem nada para você. Eu falei assim, eu não quero um papel assinado, eu quero a sua palavra. E você vai me devolver os $100 mil.
Não sei se algum irmão meu de sangue faria isso. São os milagres de Deus que acontecem nessa vida. Para deixar a história curta, olha como é a vida. Eu termino tudo e volto devendo $100 mil para ele. Começo com o negócio da loja, com toda a teoria da física quântica, do mindset, para transformar aquela lojinha num sucesso. Cobaia dos meus próprios treinamentos. Eu precisava pôr em prática em mim aquilo que eu acreditava que dava certo para qualquer um. Eu falei assim, o treinamento parece ser feito placebo. Cara, a máquina é uma só. Os 80 bilhões de neurônios é um só. A conexão neural é um só. A hora que você entende como que funciona e como é que é essa situação da física quântica, a ligação de Deus, para você conseguir qualquer coisa que você queira na vida, tudo muda. Muito bom. Aí eu volto para o Brasil e ele continua me ajudando a comprar lotes. Só que deu errado o lote. Daí eu me vejo devendo para ele R$1 milhão e $100 mil. Isso eu volto em 2008 e eu devo para ele em 2010. $100 mil e R$1 milhão. Para deixar curto. Olha o que é a vida. 2015, eu não devo absolutamente nada para ele. E ele me deve R$500 mil. Olha as viradas que o mundo dá. Ele arruma uma menina de 26 anos, lá de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, que fica grávida, que põe o filho nas costas dele, que a mulher põe ele para fora de casa, que separa dele, tira o patrimônio dele, deixa ele com uns R$10 milhões, ele se considera quebrado, para quem tinha 50, sobrou só 10, ficou quebrado. Esses 10, a mulher de 26 anos tomou boa parte dele, o resto ele perdeu, e aí aquela lojinha que eu tinha, que quando eu volto para aplicar a teoria da física quântica, que eu vendia R$800 mil por ano, era nosso faturamento, R$800 mil por ano, e eu volto, uma sacada que eu tive nos Estados Unidos em empreendedorismo, junto com Ross, Dress for Less, trago para o Brasil para aplicar isso. Então eu chego, em 2015 a lojinha já era uma rede de 10 lojas, onde eu arrumo um sócio investidor e a gente já faturava R$70 milhões por ano. Nós viramos um oligopólio no ramo que nós fazíamos. Eu era o CEO da empresa, controlava 217 pessoas CLT, mais 200 pessoas terceirizadas. Controlava 400 pessoas. Uma loja de R$800 mil por ano para 70 a 80 milhões de reais por ano. E ele, como quebrou, ajudei ele com uma franquia, e daí a menina de 26 anos tomou a franquia dele, subiu com carreta com a mercadoria que tinha, e ele passou a me dever 500 mil. Esses são os tombos que a vida dá. E tudo isso em cima do quê? Sistema de crenças e rede neural. O poder da crença sobre você, ok? Isso é estudo científico. Se vocês forem no Google, vocês podem achar esse estudo científico. Pegaram 400 pacientes e dividiram em 2 grupos de 200 pacientes nos Estados Unidos inteiro. Foi um estudo científico. Todos os pacientes estavam com dor e tinham problemas de apêndice supurado. Problema de apêndice. Aí chegaram para o grupo de 200 pessoas e deram farinha, que é o famoso efeito placebo. Olha, isso aqui é um medicamento novo, cientificamente comprovado, que termina com a dor nesse estado que você se encontra. Ele está cientificamente comprovado e vai acabar a sua dor. Deram o quê para aqueles 200 pacientes? Farinha. Pegaram para esses outros 200 pacientes com o mesmo problema. Farinha. Olha, isso aqui é um medicamento novo, acabou de ser lançado, só que nós não sabemos a eficiência dele. Vocês vão ser os cobaias para saber, ele é para tirar dor, a gente não sabe se ele tira ou não tira. Ótimo. Tomaram exatamente a mesma coisa. Essas 200 pessoas, 70% delas declararam que a dor diminuiu ou sumiu. 70%. Simplesmente foi falado a mesma coisa, só que é lançamento, não sabemos se é eficaz ou não.
só 30% das pessoas falaram que a dor melhorou. Olha o poder da nossa mente de conexão. E aí vocês já ouviram na família, em amigos, fulano estava com câncer terminal e se curou. O poder da mente. Isso é o que a crença faz com a gente. Imagina o que a sua crença pode estar fazendo com você em qualquer área da sua vida, seja ela financeira ou emocional. E o que acontece quando eu mudo minhas crenças? Essa montanha-russa aí representa a minha vida de altos e baixos até então, né? Estava bem financeiramente, estava quebrado, bem de namorada, de noiva, de esposa, separado, filho chamando eu de pai, era essa loucura. E chega uma hora que a gente cansa, né? Cansa de ficar para cima e para baixo e você quer passar aqui o que a crença faz na nossa vida. Então, aí a conexão da física quântica, eu falo física quântica, às vezes é um palavrão para as pessoas, né? Aonde que a física quântica, a teoria física quântica está presente no nosso dia a dia, nos nossos equipamentos? Alguém sabe? Equipamento de onde vocês fazem ressonância magnética só existe por causa da física quântica. Se não tivesse a física quântica, não existia equipamento de ressonância magnética. E esse equipamento que ajuda nós, psicólogos, e o pessoal da neurociência a estudar a mente brilhante. Como? Pegamos você agora em estado normal e passamos a ressonância magnética. A sua mente vem toda coloridinha, azul, vermelho, verde, vem um mapa da sua mente na ressonância magnética. Já ouviram falar disso? Já viram isso? Com certeza todos. Muito bem. Colocamos você sozinho numa sala fechada, 360 graus, com vídeo, com um som muito, muito alto, e você começa a ver assassinato, sangue, explosão, estupro, sabe? O capeta, o demônio, e o som muito, muito alto, você sendo obrigado a ficar com os olhos abertos então, durante 30 minutos, com aquela injeção na sua mente só de cor. Daí, quando você está num grau de estresse muito elevado, estão lá medindo a sua pressão, pegam você e põem na ressonância magnética. O mapa da sua mente já vem com um colorido completamente diferente. Muito bom. Deixa vocês entrarem na normalidade por alguns dias e daí põe vocês numa sala novamente, aquela mesma sala, só que agora uma música suave, um barulhinho de água caindo, colocam vocês em estado de meditação profunda, de tranquilidade, só imagens maravilhosas. E você entra em estado de êxtase. E daí passam você a ressonância magnética. Então, tem um mapa da sua mente em normalidade, em grau de estresse e em meditação profunda. E aí, entre uns doidos como eu, psicólogo, que começa a montar em cima disso exercícios práticos dentro de sala de aula para que você possa mudar o mindset. Por que a gente fala mudar o mindset e a trilha neural? E essa é a grande sacada da física quântica também. Na verdade, nós temos 3 mentes: consciente, subconsciente e o superconsciente. O consciente e o subconsciente eu já falei para vocês. Onde está o consciente é aquilo que você diz querer e tudo que vocês comandam sobre a vida de vocês, sobre quem vocês são. O subconsciente são sentimentos. E eu chamo o superconsciente como um canal diretamente à energia do universo ou a Deus. É no superconsciente que vocês fazem o próprio milagre. Vocês fazem milagre. Quando coisas assim que vocês fazem, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Ou você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, encontrando pessoas certas, situações certas, pelo que você acredita e sente, ou você está no lugar errado. Então é o seguinte, hoje você fala que você é isso e aquilo. E você acredita piamente, tá? Naquilo que você acredita piamente, então você acredita que você é azarado. Você acredita nisso. E por que você acredita nisso? Porque as imagens que você tem na sua mente te provam isso. Ontem você foi assaltado, ontem aconteceu não sei o que lá, o mês passado não sei o que lá, depois você foi lá na festa de casamento, a hora que você vai derrubar o vinho em você. Você só vê imagens de azar, a tua vida prova para você. Então, quanto mais você fala que você é azarado, você precisa ser congruente com aquilo que você acredita a seu próprio respeito.
Você sai pela vida fora com ações e comportamentos de uma pessoa que é azarada. Muito bem, se você age como um azarado, você vai encontrar o que a vida vai te dar. Mais o mesmo, situações que provam para você mesmo quanto você é azarado. Você volta para essas situações. Quanto mais você passa pela mesma situação, mais você visualiza aquilo. Quanto mais você visualiza que você é azarado, mais você projeta aquilo para o mundo exterior. Quanto mais você projeta, mais você acredita que você é. Quanto mais você acredita que você é, mais você se comporta daquela maneira. Quanto mais você se comporta daquela maneira, mais você atinge aquele resultado. Quanto mais você visualiza aquilo, mais você projeta aquilo para fora. Quanto mais você projeta, mais você é. E aí está formado o círculo da desgraça. Da situação financeira ruim. De você não conseguir se entender com o filho, com a esposa, e aí por diante. E aí entra a plasticidade neural. Então, ou seja, tudo que você acredita e que você sente no seu subconsciente, de alguma maneira essa conexão com Deus, essa energia, projeta que aquilo aconteça na sua vida. Tá? Exemplo prático. Você fala assim, quero um carro 0 km. Não vem falar Mercedes, não, um carro 0 km. Isso é o que conscientemente você quer. Daí você vai, quero um carro 0 km. Imediatamente vem em fração desse universo chamado Deus, começa a fazer situações para que você tenha o carro 0 km. Lembra? Deus só sabe falar? Sim. Quero um carro 0 km. Sim. E o universo vai começar, se você vai ganhar na loteria, se você vai ganhar um carro na rifa, se você, não importa, esse carro, no momento que você falou, verbalizou, aquilo começa a acontecer. Quero um carro 0 km. Em fração de segundo você pensa assim, mas com aquilo que eu ganho, não tem jeito. Daí Deus fala assim, você cria, cocria e destrói com aquilo que você quer ao mesmo tempo, o teu sistema de crenças. Quero casar e ser feliz. Sim. Mas já passei da idade. Sim. Então, por quê? Uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você sente. Como se a gente tivesse um gênio interno da lâmpada de Aladim que só falasse o seguinte para você, o seu desejo é uma ordem. Quero um carro 0 km. Seu desejo é uma ordem. O gênio vai, quando o gênio vai fazer pirim-pim-pim, mas quem sou eu para ter um carro 0? Seu desejo é uma ordem. E essa é a grande sacada que me fez um cara de 34 anos de idade, que é completamente quebrado e só absolutamente sozinho na vida, a me transformar uma pessoa de sucesso, de ter essa empresa, ter vendido essa empresa em 2017 para me dedicar só a treinamento. Se meus 4 filhos não fizerem besteira, não precisam se preocupar com dinheiro e fazer o que eu amo, isso que eu estou fazendo aqui com vocês, eu falo que é a minha missão de vida, onde eu me sinto conectado com Deus. Se alguns de vocês estiverem dentro de uma sala de aula minha, assim como a Raquel já esteve, assim como aquela menina já esteve, assim como o Daniel veio me prestigiar, já fez todos os meus treinamentos, veio assistir a palestra e trouxe a namorada para cá, vocês podem fazer um dia aquele cara, aquela palestra, olhou assim no olho de cada um de nós e falou assim, quando ele sobe no palco para dar um treinamento, ele se sente conectado com Deus. Ele faz aquilo que ama fazer. Então, quando eu entendi como essa máquina funciona, basta você mudar o quê? O mindset. E como é que nós mudamos? Ou por repetição, onde entram 2 ferramentas da física quântica, que eu trouxe da Califórnia, ou por forte impacto emocional. A gente cria situações de forte impacto emocional para que você leve algumas situações da sua vida para o positivo. Tá? E é isso. Todo santo dia, em qualquer situação da sua vida, a gente se encontra sempre numa bifurcação. Esses 2 caminhos levam exatamente à mesma coisa, o seu destino. Basta saber se você quer ir por um caminho asfaltado, agradável, ou se você quer ir o solavanco até o final da sua vida. Né? Então, são os resultados. E os resultados que você tem na vida, qual caminho você vai pegar, é exatamente
diretamente proporcional àquilo que você acredita hoje a respeito de você mesmo, a respeito dos outros, a respeito do mundo, em qualquer área da sua vida. A mente humana é a coisa mais incrível do mundo. Muito bom. O que vocês vão levar dessa palestra? Primeira dica que eu vou dar para vocês. A partir de hoje, começa a prestar atenção o que você pensa. Que pensamento que vem. O que você fala para você mesmo dia a dia. O que você diz dentro da sua cabeça. Você precisa prestar atenção. Vocês estão sempre numa briga interna incrível todo santo dia. Você conversa com você o tempo todo. Vou fazer isso. Daí a sua vozinha faz assim, você vai quebrar a cara. Não faz. Não, mas eu quero fazer. Daí vem outra vozinha. Não vai. Ó, você sabe que não vai dar certo. Você não está te ouvindo. Vocês estão sempre discutindo. Presta atenção. Quem são essas vozes dentro da tua cabeça? Se você pegar qualquer frase negativa, que fala que você não pode, que você é medroso, que você é depressivo, que você está precisando do tarja preta, que isso, que aquilo, qualquer frase negativa em relação ao que você faz, a sua empresa, o seu patrão, o seu empregado, se você é profissional liberal, pegou uma frase negativa, para e transforma ela imediatamente em positivo. Luciano, oi. E se a frase voltar negativa? Para e transforma ela em positivo. E se ela voltar? Para e transforma ela em positivo. E se ela continuar lá? Para e transforma ela em positiva. E se ela voltar? Para e transforma ela em positiva. Até quando? Até ela se tornar positiva. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta. E a hora que ela se torna positiva é porque ela caiu no seu subconsciente. E se ela caiu no seu subconsciente, você vai estar projetando a sua nova imagem, mesmo que ela, neste momento, não seja verdadeira ainda. Daí vai vir a sacada, um negócio, a mudança de emprego, financeiramente falando, de sucesso. Daí você não vai mais ter 5 de 6 contratos, 5 não assinaram. Você vai começar a ter os seus contratos assinados, as suas vendas efetivadas, você vai começar a encontrar o sócio no lugar certo. A minha lojinha, lá de 70 mil reais mês, 800 mil lá ano, eu tive por 35 anos. 35 anos. Avenida Guilherme Cote, 1997, Vila Maria. 35 anos, uma única lojinha, de 4 a 6 empregados, uma única lojinha. Até que eu começo a aplicar o que eu aprendi da física quântica e trago a ideia dos Estados Unidos. Em 5 anos, 70, 80 milhões de reais, 400 e poucas pessoas, 10 lojas e 4 depósitos lotados de mercadoria. Em 5 anos, eu fiz o que o mesmo cara não fez em 35. Como? Mudando a maneira que eu pensava. Por 35 anos, eu era o hard em relação aos meus negócios. Ó vida, ó céus, ó desgraça. Você só puxava isso. Até a hora que você muda a sua mentalidade. Então, presta atenção naquilo que você diz para você mesmo. Para e transforma em positivo. E aí é o seguinte, falei, mas tem muita gente irracional que começa, isso e aquilo, e eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Eu quero propor um exercício. O subconsciente, ele é bobinho. Tem gente mais velha do que eu, tem gente mais experiente do que eu aqui, tem gente mais estudada do que eu, mas eu garanto que em um único minuto eu consigo enganar o seu subconsciente. É uma brincadeira. Para eu conseguir enganar o seu subconsciente em um minuto, você precisa querer participar da brincadeira. Se você agora falar assim, o meu não vai enganar, sabe o que vai acontecer? Eu não vou enganar, porque você não quer brincar. Agora, se você falar assim, quero ver se ele é capaz. Em um minuto eu engano o seu subconsciente. Topam brincadeira? Só que para isso eu preciso que vocês fiquem 1 minuto de olhos fechados. Se você ficar de olho aberto, eu não vou conseguir enganar o seu subconsciente. Por gentileza, fechem os olhos. E você que está aí de olhos fechados, eu sei que você pode imaginar, sentir, visualizar, neste momento, que você está em frente à casa onde você mora.
Não importa se é um apartamento, não importa se é a sua casa ou se é um sobrado. Tá? Só vai dar certo se você tiver de olhos fechados. Se tiver de olho aberto, você não vai fazer parte da brincadeira. Muito bom. Você vai abrir a porta da sua casa, do seu apartamento, do seu sobrado, vai entrar na sua casa, vai visualizar, sentir, imaginar tudo que tem dentro da sua casa e você vai se dirigir até a sua cozinha, a sua sala de almoço, o local onde você guarda a fruta limão, onde estão os limões na sua casa. Não sei se está na fruteira, se está na geladeira, não importa. Você vai pegar um limão em suas mãos, vai até uma gaveta onde você encontra uma faca, como você costuma cortar o limão normalmente. Você vai apoiar o limão na sua bancada, onde você corta o limão normalmente, e vai cortar esse limão em duas metades. Eu sei que você pode imaginar, visualizar, sentir que você está cortando esse limão em duas metades. Você vai pegar uma dessas metades agora e vai levar até a sua boca. E você vai espremer o limão. O caldo do limão está preenchendo toda a sua boca. E você sente o caldo do limão preenchendo toda a sua boca. Muito bem. Abram os olhos. Quem aqui sentiu que você tem muito mais saliva na sua boca, que aumentou muito a produção de saliva? Levanta a mão. 70% das pessoas, né? Existia algum limão aí? Não. Por que você aumentou tanto a saliva e ficou com a boca cheia de água? Porque o seu subconsciente de olhos fechados assumiu que aquilo realmente estava acontecendo. E o seu cérebro sabe que se vem alguma coisa ácida na sua boca, imediatamente ele precisa produzir saliva para controlar o pH da acidez da sua boca. E ele produz saliva. Só que não existia nenhum limão aí. O teu subconsciente te pegou uma peça. E o nosso subconsciente faz isso. Imagina o que o sistema de crenças faz com você nesse sentido. Então, o subconsciente não sabe se aquilo que está acontecendo naquele momento é verdade ou mentira. Por isso que quando vocês têm um pesadelo, vocês acordam com a mão suando, gritando, chorando, coração disparado, você vai, ufa, ainda bem que foi um sonho, não é assim? Os meninos sabem, também tem aquele sonho que você fala, Angelina Jolie, né? Tem um sonho bom também, mas é isso, a gente não sabe se aquilo está acontecendo ou não na nossa vida. Então, são em cima desses estudos que a gente consegue fazer as mudanças neurais. Tony Robbins, um dos maiores coaches do mundo, ele fala que é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Realmente, nós temos o livre-arbítrio, o poder da escolha, de tomar decisões. Porém, tem uma coisa que eu digo sempre. Não adianta você tomar decisão se você tiver um cadeado emocional te prendendo ao fracasso, te prendendo que você não merece, que você não pode, que a sua empresa vai ser engolida, que vai quebrar, que enquanto esse governo estiver aí, vai ser uma desgraça, e assim por diante, que a tua esposa não te apoia, que teu marido não te apoia, que teus filhos são um peso na tua vida, e assim por diante. Então, primeiro, antes de atingir esse destino de sucesso, nós precisamos abrir esses cadeados emocionais. E outro exercício que eu vou dar para vocês, terminando a palestra, é que amanhã, independente da hora que você acorda, não sei se vocês acordam por volta das 5 da manhã como eu, todos os dias, sem relógio, sem nada, eu acordo entre 4h30, 5h15, 5h20, todo dia eu acordo esse horário, todo dia. E acordo feio pra caramba, que eu acordo com o cabelo assim, todo errado, né? Não sei a maioria de vocês, a maioria de nós, a gente acorda querendo fazer pipi. A primeira coisa que eu faço é ir lá no banheiro fazer o meu pipi. E todo santo dia, quando eu entro no banheiro e me olho no espelho, isso já nesses últimos 20 anos, de tanta repetição, a imagem do espelho, todo santo dia, aquele Luciano que está no espelho, ele me faz uma pergunta. Todo dia. Ele pergunta o seguinte para mim: Luciano, a vida de quem é melhor porque você existe? Todo santo dia eu me pergunto isso. E aí eu saio durante o dia com a obrigação de fazer a vida de alguém melhor. Seja o meu porteiro, quem está me atendendo na padaria vendendo pão, olhando os olhos, dando um sorriso, desejando um bom dia, falando uma palavra de carinho.
E hoje, vocês, ou alguns de vocês pelo menos, que possa levar alguma coisa a essa palestra, são a resposta para essa pergunta que eu me fiz hoje às 4h30 da manhã. Eu faço a parte de um grupo de empresários que se reúne a cada 15 dias para jogar pôquer. São 40 empresários onde nós jogamos pôqueres por diversão, para fazer uma resenha, para fazer network, para bater papo sobre a vida. Segunda-feira, a cada 15 dias. E quando tudo der errado, porque a gente fala em pôquer, fala em vício e tal, quando tudo der errado, foi azarado à noite, você perdeu R$350 já com o jantar e com a bebida. Então é coisa de network, realmente, de amizade. E foi ontem. E isso significa que eu cheguei em casa às 3 horas da manhã. Cheguei em casa às 3 horas da manhã e acordei às 4h30. Mas como eu estou fazendo nesse exato momento aquilo que eu amo fazer, me sinto conectado com Deus, alguém percebeu que eu pudesse estar cansado sem dormir? Percebe, né? A gente entra na energia. E é essa energia que eu quero para vocês amanhã, independente da hora que você acordar, você lembre de mim, que amanhã isso aqui é a sua vida. Até o dia de hoje. E amanhã você estará aqui. Amanhã, hora que você colocar as suas nádegas na beira da cama e os 2 pés no chão, no seu chinelo, na sua pantufa do rastro do diabo da Tasmânia, não importa, certo? Você tem uma decisão para tomar amanhã. Se você vai pegar a alça do Y da esquerda ou se você vai pegar a alça do Y da direita. Todo santo dia nós temos uma escolha para fazer. Agradecer de estar vivo, agradecer o que temos, inclusive as dificuldades, resolver olhar nos olhos, sorrir sempre, desejar bom dia. O meu dia vai ser brilhante. Obrigado, Deus. Eu vou dar o melhor de mim para o meu marido, namorado, esposa, para os meus filhos. Eu vai ter um dia abençoado e de sorte. Mas você pode escolher também amanhã o outro lado do Y. Ó vida, ó céus. Certo? Vou ter que ir para aquela porcaria daquele serviço novamente. Que desgraça. Não terei dinheiro para pagar as contas. Meu Deus do céu. Ele fala porque ele é um cara de sucesso. Se ele tivesse as dívidas que eu tenho hoje, ele não ia estar ensinando Y porcaria nenhuma. Eu estou mais com X nas costas, né? Pronto para me ferrar. Então, a decisão de como você vai pensar a respeito da sua própria vida amanhã é sua. Vem na minha que você passa de ano. Começa a ter pensamentos positivos, que é isso que Deus vai te dar de volta. O universo vai te dar de volta, independente de como que você concebe essa energia do universo. Tudo é a maneira que você pensa a respeito de vocês mesmos. Quem tiver com o celular, aí está o telefone, é o nosso WhatsApp, aí está meu Instagram. Todo santo dia eu coloco no Stories, que é os 10 segundos, quem tem Instagram sabe disso, as mensagens do Stories de 10 segundos. Todas as minhas mensagens têm música, tem uma mensagem motivacional e tem um desenhozinho. Sou eu que crio pessoalmente. Se você me mandar qualquer mensagem no direct do Instagram, você é eu que respondo. O que está embaixo é a agência de publicidade faz, secretária e tal. Mas os Stories, se você mandar qualquer coisa no Instagram, independente que eu tenha mais de 10 mil seguidores, sou eu que respondo pessoalmente. Eu faço questão de ter esse contato. Então, o QR Code que leva vocês para saber um pouco mais dos treinamentos presenciais que a gente tem, como são, quando são, e aí por diante. Abrir para pergunta, é isso? Raquel. Gente, muito obrigado para vocês, mas vamos ver qual a programação. A programação, primeiro, é agradecer o tempo, Luciano, né, por estar aqui conversando com todo mundo. Vou dizer que eu já fiz 2 treinamentos do Luciano, por isso que eu convidei ele para vir aqui. Eu gosto de um dos treinamentos que eu semente, que o Luciano diz que é 3 anos de terapia e um grande fim de semana. 4 dias, 32 horas de treinamento, comprovadamente equivale a 3 anos e meio, 4 anos de consultório de terapia. Foi um pouco disso que eu achei, por isso que trouxe o Luciano para conversar com a gente hoje.
Bem, eu acho que todo mundo me conhece, mas quem não me conhece, eu sou Raquel Buzelos, tenho a Raquel Buzelos Solutions, tenho a Comissão do Mundo do Trabalho com a Sara, que não pode estar aqui hoje, nem a Valéria, nem a Tânia, que hoje é Comissão do Mundo do Trabalho mais Saúde, e a gente abre para perguntas, então o Luciano tem um pouquinho mais de tempo, quem quiser, e depois a gente também continua no café, mas fica aberto para perguntas. E no final eu vou sortear aqui, quem estiver sentado, 2 livros meus, tá? Eu falo que eu tenho muita sorte. Muita. Vocês não têm ideia do tamanho da sorte que eu tenho. Dentro de sala de aula, eu passo um filme. Todo mundo sabe quantos segundos tem um comercial de televisão? 30 segundos. 30 segundos eles passam toda a ideia. Eu passo um filme dentro de sala de aula de 5 minutos e meio, comprovando tudo quanto é prêmio que eu já ganhei em televisão, ou sorteio, coisa e tal. Tem 5 minutos e meio de vídeo que mostra a quantidade de dinheiro de coisas que eu já ganhei. Então eu falo que eu tenho muita sorte. Eu sou aquele cara, esse eu não tenho como comprovar, vocês vão ter que acreditar em mim. Mas eu sou aquele cara que na quermesse do padre, lá em Arujá, teve a quermesse e fez o sorteio de 12 frangos assados. Eu ganhei 8. As tiazinhas queriam me bater, porque eu podia ganhar 8 frangos assados. Então eu tenho muita sorte. E por que eu tenho muita sorte? O universo mostra que eu tenho sorte. Porque eu acredito piamente e sinto ela. Então é assim. Então hoje eu quero ver alguns de vocês, eu tenho certeza que nesse momento tem alguns de vocês que falam assim, o livro é meu. E tem certeza que é. Você vai saber. Ele vai ser seu. É impressionante o que o universo faz. Perguntas e dúvidas? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Né? Então. Ninguém tem pergunta nenhuma, dúvida nenhuma a respeito de qualquer coisa. Chamado professor. Esse inconsciente. Superconsciente. Superconsciente. Esse superconsciente. Está ligado? Tá ligado? Eu sou assim, eu tenho muita analogia da minha vida, né? E eu tive uma experiência mais ou menos nesse sentido, no seguinte, a minha interpretação, né, que via assim como uma coisa análoga. Então eu vejo a mente, que é o corpo, o subconsciente e o consciente. Né? O consciente é, digamos assim, como se fosse um depósito ali para guardando qualquer coisa. E o subconsciente, em geral, guardamos tudo aquilo que não é função dele, na minha forma dele. Porque pensamentos repetitivos ficam ali remoendo a gente. Né? E o subconsciente, eu vejo, que é mais para essas atitudes práticas de fazer acontecer, como dirigir. Quantas vezes a gente passa num lugar, poxa, eu passei aqui tantos anos na minha vida, eu nunca reparei naquela casinha. Ou quando nós estamos pensando em alguém, ele telefona. Ou comenta o mesmo assunto que ele tem na cabeça. Sim. E às vezes penso assim também, quem é que me entrega a mensagem para um amigo que eu tenho lá em Xangai? Quem será? Não é o correio. É no mesmo instante, o celular. E uma coisa que eu percebi que ajuda nesse subconsciente, hiperconsciente, é assim. Quando a mente fica esgotada, mas a pessoa ainda tem um objetivo, o subconsciente fala, bom, deixa eu ver uma coisa. Vou falar com o consciente ali. E ele vai buscar uma outra palavra na minha interpretação, chama-se consciência. E a consciência, que eu tenho notado para mim, ela cria um diálogo entre a mente e a alma. E a alma liberta o pensamento do subconsciente, vai para o consciente, e eu tenho o meu caminho certo. Não sei se é mais ou menos esse. Vamos lá. A nossa mente consciente, que representa só 15% de nós, é tudo que a tua formação até hoje. Você acredita ou não acredita a respeito de você mesmo, a tua maneira de pensar o que você quer ou não quer. Eu vou embora para Portugal, não vou, tal. Você pode querer ir embora para Portugal. Por que não vai? Porque no subconsciente está o sentimento que te prende aqui, ou por medo de alguma coisa. Então está ali. Tá? O superconsciente, vamos dizer que é esse canal direto a Deus.
Deus está ali. Quando você conscientemente diz uma coisa e no subconsciente, emocionalmente, você sente que pode ter aquilo, você entrou em alinhamento no teu consciente, o superconsciente, ou como você queira chamar, como algo. A hora que você está com alinhamento, abre o canal por milagre. Aí você entra na energia de Deus e aquilo é concebido. Tá? Nós somos educados por religiões e coisa e tal a não acreditar em nós mesmos. E o ser humano, ele é imediatista e vagabundo. O ser humano é imediatista e vagabundo. Ele é tão vagabundo que nem as coisas que ele quer para ele, ele vai atrás. Ele senta e negocia com o santo. Ele reza. Se você fizer isso por mim, eu acendo uma velinha para você lá. E ele fica sentado esperando que o santo faça o milagre com ele. E ele não levanta da cadeira de sofá e vai executar. Então, eu costumo fazer, claro que dentro de sala de aula, a gente faz isso uma profundeza, eu explico como é que funciona a mente, passo a passo, a gente faz exercícios, vocês vão entendendo isso, que não só numa palestra de 1h30. Tá? Então, você entende isso. Então, na verdade, quer ver? Em tudo quanto é livro sagrado, o que move a montanha? O que move a montanha? A fé. De quem? Sua! Você é um milagre. Nós, se somos a figura e semelhança de Deus, na devida proporção, Deus nós somos. O milagre está em nós para fazer qualquer coisa. Só que nós somos treinados para não ser nada, nem ninguém, pelas nossas programações subconscientes de infância. E daí você acha que você não é nada, que você não pode nada, e você fica pedindo para algum avatar desse que veio à Terra resolver as coisas para você, quando você é Deus. Até a matemática depende da fé. Se não fosse ela, não existia dízima periódica. Aliás, a matemática explica absolutamente tudo, menos uma coisa: a teoria da física quântica. Ah, sim. Porque a teoria da física quântica, os prótons e elétrons que estão circulando em volta do núcleo, e tem para vocês entenderem como os anéis em volta de Saturno, então o próton ele aparece aqui. De repente, ele some daqui e aparece no anel da frente. Só que um corpo não consegue ocupar o mesmo espaço duas vezes. Então, o que acontece? Quando eu saio daqui para ir para aquele ponto e eu dou um salto aqui, se tiver uma câmera filmando aqui, vai filmar eu dando um salto. E aí tem estudo científico disso. E eles fizeram isso com partículas de elétrons sendo cuspidas numa folha de carbono, vai, para vocês entenderem. E aí, olha que coisa interessante, esse é o grande enigma da física quântica. Quando coloca chutando prótons e elétrons lá, ele vai fazendo camadas. Você fala, pô, mas como que isso se distribui? Eles devem bater um no outro e se ricocheteam para fazer isso. Então, daí eles pegaram e puseram uma filmadora, filmando aquilo em alta definição. Quando tem um observador, a filmadora, ele não espalha mais, ele só faz uma linha. Então, ou seja, quando você filma aqui, ele some daqui e aparece ali, sem o corpo dele estar passando por lá. É a única coisa que a matemática não consegue explicar. Sabe? E aí eles falam assim, pô, são as partículas de Deus. Se tem alguém olhando, aquilo acontece de uma maneira. Se não tem ninguém olhando, acontece de outra. Por isso que a física quântica é a lei de todas as probabilidades. Eu só vou saber o que está atrás de mim se eu estiver olhando para lá. Se eu não estiver olhando, qualquer coisa pode estar acontecendo, eu não sei o quê. Dentro da minha mente, do meu ego consciente, eu sei que tem uma projeção, uma parede, coisa e tal. Porque está aqui. Mas, na verdade, eu vou construir sempre isso para olhar para aqui. Aqui para entender a física quântica tem que... Uma vez não, sempre, uma coisa meio estúpida, né? Mas é assim, por exemplo, o que se pensaria se dissesse que tudo que é concreto, em verdade, é abstrato? Exatamente isso. Certo. Bom, deixa eu sortear os livros, aí eu fico aqui se alguém quiser conversar, perguntar qualquer coisa. Vamos fazer o seguinte.
Você vai participar do sorteio? Então arruma um lugar para você aí, para você não ficar fora dele. Porque como eu não combinei nada com as pessoas, a gente vai fazer um sorteio assim, quer ver? Eu vou sortear um livro para essa turma de cá e um livro para essa turma de cá. Ó, daí a pessoa aqui fala, pô, mas é injusto, aqui tem muito mais gente do que aqui, provavelmente. Tá vendo? Eu sabia. Tá vendo? Eu falei, aqui tem 20, ele só tem 10. A minha probabilidade é menor. Tá bom, vou fazer para todo mundo. Raquel, não, vou falar que eu te conheço, que estou. Não vou. Vou pegar esse simpático aqui que está olhando. Me dá um número de 1 a 50. Primeiro que vier na sua cabeça. De 1 a 50. Hã? Give me a number. 1 to 50. 50. Não fala português, mas me dá um trabalho. 50. Tá bom. 50. Muito bom. Então, deixa eu peguei uma pessoa daqui, a simpática que respondeu aqui sobre as crenças limitantes. Para frente ou para trás? Para frente. Para frente. Tá bom. Você não vai participar do programa. 1, 2, 3. Para frente? Para frente e de trás para frente. É para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Para frente. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Seu nome? Muito obrigado. Ok. Depois, se quiser, eu assino esse. Muito bom. Agora vamos para o outro. É uma ideia diferente, senão a pessoa já vai fazer, né? Vai fazer um sorteio diferente, né? Como que vamos fazer esse sorteio aqui agora? De maneira rápida. Na sua resposta, eu vou dar esse livro para você. Obrigada. Mas eu vou sortear outros. Eu falei que sortear tem que manter a palavra, né? Esse livro aqui, ele é vendido pela Amazon, tá? Mas, de maneira mais fácil de você ter esse livro, vai fazer um treinamento meu, que lá é muito mais barato que na Amazon. E o número da sorte. Já ganhei muito dinheiro com esse número. Muita grana. 17 é o meu número da sorte. 17. Esquerda ou direita? Direita. Direita, muito bem. Esquerda ou direita? Direita. O Rio de Janeiro ou para o Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul. Então tá bom. Direita, você falou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bom. Obrigado. Muito obrigado. Se alguém quiser conversar comigo, se tiver dúvida, eu estou tomar café aí junto com vocês. A gente está aqui, o resto às vezes tem horário. Beijo no coração, Deus abençoe vocês. Se vocês mandarem no WhatsApp, eu posso mandar a página dos treinamentos com a metodologia, com data, com tudo o que é, grau de investimento e tal. E vocês falem para a secretária, o Luciano me deu 50% de desconto no treinamento porque eu estava na palestra. Bom?